Maravilha, glória a Deus, que bom dizer mais de Cristo, menos de nós, que Cristo possa ser exaltado. Eu quero convidar as crianças para que possam vir aqui à frente com a Jeane. Olha, com tantas crianças, Jeane, olha que bênção, né? E quer dizer, as crianças, né, que estão aqui à frente, ó, seja com o pé quebrado ou com a mão quebrada, aqui, ó, vem cá na frente, você vê aqui o pastor aqui, ó, quer ver vocês, tá bom? Que crianças abençoadas. O Senhor Jesus diz assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, viu? E o nosso desejo é que Deus abençoe vocês possam sempre andar na presença de Jesus. Olha que crianças tão lindas aqui, né? E nós estaremos orando pelas crianças, né? Pedindo a Deus a bênção. Quero convidar a Kelly para orar pelas crianças, que vão receber uma mensagem na linguagem delas, né? E é até bom ver aqui o Luiz, né, Luiz? Luiz é uma bênção, né? É, Luiz, abençoado. Estive lá orando com ele lá, viu, Francisco, né, Cristina? Foi uma bênção. E ver essas crianças sendo guardadas pelo Senhor, que a cada dia vocês possam amar Jesus, acima de tudo, viu? Mais do que o Pai de vocês. Que Jesus seja mais importante. Sabe por quê? Ele sofreu a pior dor. Eu estou sentindo a dor do pé aqui, mas Jesus sofreu a dor da cruz, morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E quem crê nele tem a vida eterna. Vocês creem em Jesus? Amém. Você crê? Levanta a mão assim, eu creio em Jesus. Fala assim, eu creio em Jesus. Amém. Ele é o meu Salvador. Fala assim, Ele é o meu Salvador. Amém. Amém. Vamos orar então. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está presente aqui conosco, o Senhor tem nos abençoado. E agora, Deus, queremos que o Senhor venha falar aos nossos corações, pois o Senhor sabe, ó Deus, o que nós necessitamos, ó Deus, tanto nós adultos quanto as crianças. Te louvo pela vida de cada criança que está aqui, Senhor, que veio para te louvar, para te adorar, e para que eles recebam, ó Deus, na sua linguagem, a palavra do Senhor, que essa palavra possa fazer morada, e que eles sejam realmente, ó Deus, convertidos a Ti, salvos por Ti, e que possam, ó Deus, ser exemplo nesse mundo, ó Deus. A criança, ó Deus, ela é simples, ó Deus, ela é verdadeira, e ela pode ser, ó Deus, a transmissora do Teu Evangelho também, Senhor, que elas sejam missionárias onde elas estiverem, nas escolas, ó Deus, em casa, com os vizinhos, com os seus amigos, e que o Senhor esteja abençoando a vida da Giane, ó Deus, também enchendo com a Tua filha, com a Tua graça, com as Tuas palavras, para falar aos corações das nossas crianças, que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E a Jana é nossa missionária das crianças, hein? Que bênção, Jana. Queria falar alguma coisa, Jana? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Jane. Deu certo aí para gravar? Gravando. Quero agradecer a Elisa, viu, Elisa? Sua disponibilidade. A Elisa hoje veio, né? E ela não conseguiu porque está tendo problema na transmissão ao vivo, mas estão gravando. Depois vamos postar, né? Aqui o culto, a mensagem, que Deus esteja abençoando. Vocês estão felizes, irmãos? Ou vocês estão sentindo mais frio? Estão sentindo frio também? Mas estão com o coração aquecidos? Louvado seja Deus, hein? Que bênção, né? Com o pé machucado ou não, a gente tem que louvar a Deus, não é assim, Ricardo? Deus seja louvado. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos. Eu convido os irmãos a abrir esse texto comigo, né? A Kelly não quer que eu fique em pé, não, mas eu só estou na vontade. Aí depois eu vou ficar em pé. Mas vamos ler aqui o texto, irmãos. Se eu não conseguir, eu sento de novo, tá bom? Vocês me permitem, né? Então vamos ler, então. João capítulo 3, versículo 22 até o versículo 30. Quem achou, diga amém. Vamos ler junto, então? Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado. Pois João
ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma grande contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo está presente e o ouve, e muito se regozijam por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos repetir esse versículo 30, todos juntos? Convém que ele cresça e que eu diminua. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós estaremos orando nesse exato momento. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus. Pai querido, estamos aqui para louvar o teu nome, para te bendizer, para te glorificar. Que a tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que a tua palavra possa, ó Deus, falar profundamente nos nossos corações, e que essa noite seja uma noite onde o Senhor possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entendê-la e guardá-la, ó Deus, profundamente nos nossos corações, a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos aqui cheios do teu Santo Espírito, cheios da tua palavra, cheios da tua verdade, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Convém que ele cresça e que eu diminua. A gente não é nada. Um pé quebrado coloca a gente na cama, ou faz a gente sentar numa cadeira, porque a gente não consegue se apoiar sobre os próprios pés. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca, faz a gente ficar dormindo num quarto escuro até passar aquela enxaqueca, e a gente tem que tomar um remédio para que a dor possa passar. Nós só somos alguma coisa com a graça de Deus. Nós somos pequenos, né? E às vezes Deus tem que quebrar a gente para a gente reconhecer que nós não somos nada. A gente olha para o Rio Grande do Sul, né? Quantas pessoas ali perderam tudo, né? E às vezes uma casa de R$1 milhão, com carro na garagem, e às vezes as pessoas acham que são alguma coisa. E quando vem uma tragédia dessa, a gente reconhece que nós não somos nada, e que a gente precisa da ajuda de outras pessoas, ajuda de outras igrejas, ajuda da nação, ajuda do governo, ajuda das instituições. Nós crescemos, né, da ajuda uns dos outros, e nós reconhecemos que nós não somos nada. E o texto aqui mostra para nós, né, o João falando, João Batista, o batizador, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João era apenas um pregador, né, de arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João era esse pregador de arrependimento. João era o profeta profetizado. Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele era humilde. Ele é quem diz o seguinte: eu não sou digno de desatar-lhe a sandália dos pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que é mais poderoso do que eu, né, eu não sou digno de desatar-lhe a sandália dos pés. João era corajoso. Ele chegou a dizer o seguinte para os fariseus e saduceus: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E nós podemos perceber aqui que João confrontou até mesmo Herodes, que era o rei ali que governava a Palestina naquele tempo, e ele diz: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ele confrontou o pecado deste rei, do rei Herodes, e por causa disso ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a consciência. E foi este homem extraordinário que disse o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. E aqui a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: quando é que Cristo cresce na nossa vida? Eu vou sentar, tá bom, irmão? Está desconfortável aqui, né? Então, quando é que Cristo cresce na nossa vida? Quando é que Jesus realmente se torna o primeiro na nossa vida? E aqui João nos ensina: Cristo cresce em mim quando eu renuncio ao eu em submissão à vontade de Deus.
Ele chega a dizer: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele reconhece que ele não era o Cristo, ele não era o Messias, ele não era o Deus encarnado, ele não era o Senhor. Ele estava diante de Jesus, o Redentor, o Resgatador, o Messias de Deus. João Batista não admitia que ninguém pudesse chamá-lo de Cristo. Ele era o precursor, aquele que preparava o caminho para o Messias. E ele dizia: eu não sou o Cristo, eu sou o precursor, aquele que prepara o caminho, aquele que anuncia a chegada do Cristo. E João chegou a admitir o seguinte, né? O meu eu está submisso à vontade daquele que me enviou. Então, João era um profeta submisso à vontade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando é que Cristo cresce na sua vida? Quando você submete o seu eu diante de Deus, diante da vontade de Deus. Nós podemos fazer a oração do Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, que nós possamos submeter o nosso eu à vontade de Deus. A Bíblia diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós devemos nos humilhar aos pés do Senhor. Paulo, que foi o grande pregador, que escreveu 3 epístolas do Novo Testamento, que ficou preso por causa da fé, que foi perseguido e até mesmo apedrejado por causa da fé cristã, e morreu decapitado por ordem de Nero. Ele chegou a escrever aos Gálatas dizendo o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, que o nosso eu possa estar crucificado com Cristo, né? Não coloque o seu eu acima da vontade de Deus, não, acima do querer de Cristo, não. Não ache que você é grande, não, porque nós não somos nada. Nós carecemos de Jesus, carecemos da graça de Jesus, do amor de Jesus na nossa vida. E Cristo cresce em nós, né? Em mim, em você, quando o nosso eu está submisso à vontade de Deus, né? À vontade de Deus. Mas em segundo lugar, quando é que Cristo cresce em nós? Quando Cristo cresce quando o meu trabalho não busca a projeção pessoal, mas a edificação da igreja. Veja o que diz o verso 29, vamos ler comigo? Verso 29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele falou assim: eu não sou o noivo da igreja, né? Eu sou amigo do noivo, eu sou amigo de Jesus. Você também é amigo de Jesus? João 14, ou melhor, 15, verso 14, abra a sua Bíblia em João 15, verso 14, veja bem, João 15, 14, vamos ler comigo? Todos juntos? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quando é que nós somos amigos de Jesus? Quando nós cumprimos a vontade dele, a palavra dele, quando nós seguimos os seus mandamentos. Porque quem é o dono da igreja é Cristo, quem é o cabeça da igreja é Cristo, Ele é o Senhor da igreja. A Bíblia, meus irmãos, não pode ter o partido de Pedro, de Paulo, de Apolo, e o partido de Cristo, como lá na igreja de Corinto. A igreja, né, não pode haver partido, PMDB, PSDB, PT, PDT, PPS, PP. Nós somos um em Cristo. Na igreja não pode ter partidos, né? Somos um em Cristo. A Bíblia diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então na igreja não pode existir o partido de Paulo, o partido de Pedro, o partido de Apolo e aquele que se julgava mais espiritual. Olha, eu sou do partido de Cristo. Diz que esse era o mais orgulhoso.
porque não submetia a nada, nem mesmo a Cristo, porque não obedecia a Cristo, né? Os dons espirituais, meus irmãos, são para edificação da igreja. Não existe nenhum crente aqui sem dom, viu, Elisa? Por isso a Elisa está aqui, ó, cooperando, né? E a gente tem gente do Ministério Louvor, né, Samuel? Tocando, né? Outros da transmissão, a Fernanda, outros cantando, a Aninha, aquele tocando o piano. E você pode ser um líder de grupo de jovens, um líder de grupo de oração. Não existe crente, sou geral, sem dom. Deus nos capacitou com dons espirituais. E outra coisa também, não existe crente sem o batismo com o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Todo crente genuíno tem o Espírito Santo, porque a Bíblia fala assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Então a Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios 14, 12, se você quiser colocar aí para o pessoal ler comigo, viu, Elisa? 1 Coríntios 14, 12, né? Vamos ler comigo aí? Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então Deus nos capacita com dons espirituais para o serviço, viu, Silva? Né? Para o serviço no corpo de Cristo. Jesus fala assim, olha, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, ele falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, dar minha vida em resgate por muitos. Então, Deus te capacitou com dons espirituais, Cristiane, para que você possa servi-lo, para que você possa servir a igreja e servir para a glória de Deus. Foi para isso que Deus nos capacitou, viu, Ana? E Ele nos deu a bênção da vida, a bênção da salvação em Cristo Jesus e nos deu o Espírito Santo para servir a sua igreja, servir o seu povo. Mas vejam bem, Deus concedeu os dons ministeriais para edificação do corpo. A gente não toca para nós mesmos, a gente toca para a glória de Deus e para abençoar os irmãos, né? A gente não prega para a glória humana, a gente prega para a glória de Cristo, né? É pregando Cristo, né? Segundo a palavra de Cristo, para a glória de Cristo, nós pregamos o evangelho da graça de Deus. Veja o que está escrito agora aí, em Efésios 4, verso 11 e 12. Veja o que diz o texto. Abra sua Bíblia aí comigo. Vai aparecer na tela aí? Está aparecendo para vocês aí? Está, né, Elisa? Efésios 4, 11 e 12. Olha o que está escrito. E ele mesmo concedeu uns para o quê? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que Deus nos deu dons ministeriais, né? E Ele concedeu uns para apóstolos. Hoje não temos mais apóstolos, né? Porque apenas 2 apóstolos que viveram com Jesus, aqueles que viram Jesus face a face, aqueles que andaram com Jesus 3 anos e meio, e aqueles que foram chamados por Cristo. Mas Deus nos deu também profetas, e os profetas são aqueles que pregam a palavra de Deus, que prega aquilo que está escrito. Deus nos deu profetas, e o profeta aqui não quer dizer aquela profecia preditiva que prevê o futuro, né? E que daqui a 10 anos Jesus vai voltar. Não é isso, porque Jesus falou que desse dia ninguém sabe, nem o filho, né? Nem os homens, nem os anjos, só o Pai que sabe, só Deus é que sabe desse dia. Então não era da economia de Jesus, do seu ministério terreno, marcar a data. Todos aqueles que marcaram a data da volta de Jesus, viu, Francisco? Muitas religiões marcaram, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, marcaram a data de Jesus para 1914. Jesus não voltou. Nós estamos em 2024, né? A igreja também, aí, aqueles que marcaram a volta de Jesus, os adventistas do 7º dia, né? Marcaram a data para a volta de Jesus em 1843. Aí Jesus não voltou. Aí ele, fizemos a conta errada aqui, subiram no monte, 30 mil pessoas, tudo de branquinho, e esperaram Jesus voltar na data tal, em 1844. Aí todo mundo lá, 30 mil pessoas, Jesus também não voltou. Aí foi ler a Bíblia, né?
Olha, Jesus não voltou não, mas que está em breve ele voltará. Não é isso que ele falou? Não é para marcar a data. Veja o que está aí o que o texto está dizendo para nós aí, né? Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia aí, Mateus 24, vamos ver o que diz esse texto. Mateus 24, versículo 36, vamos ler juntos? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, a volta de Jesus, a agenda da volta de Jesus está na economia do Pai, não é dos anjos, né? Então, todo aquele que marcar, ou vitória, né? Esse que marcar é derrota, viu? Não é vitória, tá bom? Então, esse que marcou a volta de Jesus, né, está tendo a derrota para ele mesmo, e pode ser chamado, Francisco, de falso profeta, porque Jesus falou, né, que só o Pai que sabe desse dia. Então, meus queridos irmãos, Deus nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros aqui para evangelistas, né? Nós tivemos aqui evangelistas trabalhando aqui, a Marilene, tivemos o Adão. Deus levanta evangelistas, Deus levanta pastores evangelistas. Eu fui evangelista em norte de Minas, né, em Taubim. Quem conhece Taubim aqui? Conhece Taubim? Indo para Vitória de Conquista. Já passaram lá? Em Taubim? Naquela ponte ali do Vale de Jequitinhonha, já passaram do Vale de Jequitinhonha? Então, morei lá 1 ano e 3 meses evangelizando lá em Taubim. Então, nós podemos perceber, meus irmãos, Deus levanta uns para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? O pastor é aquele que cuida das ovelhas, que ensina, que pastoreia, que nutre, que alimenta, né? Que visita, e também, aqui nós podemos ver, né? E mestres, né? Pastores e mestres, aqueles que ensinam, né? Nós precisamos de professores na escola bíblica dominical, nós precisamos de professor para o departamento infantil, as crianças estão recebendo ali uma mensagem na linguagem delas, nós precisamos de gente, né, que possa ser mestre. Então Deus nos capacitou com dons para a edificação da igreja, não para a nossa glória, mas para a glória de Cristo, amém? Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Cristo cresce em mim quando eu reconheço o meu papel no corpo de Cristo. Qual o meu papel? Qual a minha função? Por exemplo, já pensou, ô Saulo, se alguém te desse R$1 bilhão na sua perna direita, você daria? Hã? Você daria? Ô? Você teria coragem de arrancar a sua perna por R$1 bilhão? Teria, Geraldo? Irmãos, eu estou, esse pouco de dias aqui, que eu estou aí desde terça-feira com problema, com a fratura, e eu falei, Senhor, quanto é importante a perna da gente. É ou não é? Torce lá o tornozelo, quebra, faz falta ou não faz, Ricardo? Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu não sou bilionário igual o Elon Musk. Nós somos, meus irmãos, né? Você tem 2 braços aqui, ó, levanta seus braços assim, ó. 2 braços, já pensou? Já pensou se você não tivesse os 2 braços? Né, Assis? O Assis teve um acidente, meus irmãos. O Assis não era para estar vivo, né? E Deus poupou a vida do Assis. E agora, o Assis, Deus preservou a vida dele, sabe para quê? Por 2 coisas, viu, Assis? Primeiro, para te salvar. Depois, para te dar a vitória. Tá bom? Foi 2 coisas. Não é, Vitória? 2 vitórias. Então, que bênção, meus irmãos, a gente saber que tudo que somos e temos, nós temos um corpo, e cada membro do nosso corpo tem uma função, que bênção, ter os 2 olhos para poder enxergar, as 2 pernas para poder andar, os 2 braços para poder trabalhar. E aqui nós podemos ver o seguinte, veja o que diz o verso 29, de novo, João 3, 29, vamos ler comigo? O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Jesus, quando foi ser batizado por João Batista, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele ouvia a voz de Jesus. Ele ouvia a voz de Jesus. Jesus falou com ele, né? Que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João falou: Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim, Senhor. Aí Jesus disse: convém que cumpramos toda a justiça. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele, quando batizou Jesus, Jesus saiu da água, o texto diz que veio o Espírito Santo sobre ele. E uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me compraz. Ele ouviu a voz do noivo, e esta alegria já se cumpriu em mim. Olha que bênção. Esta alegria, alegria da salvação, alegria do Redentor. Aí João sabia o seu papel. Qual que era o papel de João? Amigo do noivo. Vamos dizer isso? O papel dele era o quê? Amigo do noivo. O que o amigo do noivo faz? O amigo do noivo, ele cuida dos preparativos, né? Dos arranjos da festa, até a chegada do noivo. Quando você casou, ô Samuel, né? Você casou lá na igreja presbiteriana do Lindéia lá. Você teve vários amigos que foi preparando no dia da sua recepção, não foi? Alguém vai cantar, né? Se o pastor chegou lá para fazer o casamento. Então, a gente observa o amigo do noivo, vai falar que se a noiva já está na porta, viu? Aí o coração, né? O amigo do noivo. Então, João Batista era o amigo do noivo. João Batista era aquele que estava preparando a chegada de Jesus ao mundo. Ele era o precursor, aquele que fazia os preparativos. João era o ator coadjuvante, mas Jesus o ator principal. Ele era o noivo. E esse noivo vem morrer pela sua noiva. Ele veio entregar a sua vida na cruz do Calvário, e na cruz ele foi traspassado pelas nossas transgressões, na cruz ele foi moído pelas nossas iniquidades. João não era o noivo, ele era o amigo do noivo, e estava preparando a chegada de Jesus, o noivo. E aí, meus irmãos, eu gostaria que você pudesse saber o seguinte: você não é o ator principal, você é o coadjuvante. Você é servo de Cristo. Veja o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 3 até o 18, que diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E o que nós podemos aprender aqui, irmãos? Não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, pense com equilíbrio. Quem que eu sou? Quem que você é? Quem que você é? Não sei se vocês já viram algumas pessoas, né? Que se olham no espelho e falam assim: eu sou um cachorro. Fica igual, coloca a coleira, já viu? Quem você é? Você reconhece quem que você é? Por exemplo, você olha no espelho e você é mulher e se vê como homem. Isso é o quê? É falta de identidade. As pessoas estão loucas hoje. Ideologia de gênero é isso, é confundir a cabeça das crianças. Né? Não saber quem nós somos. Quem que você é no corpo de Cristo? Qual o seu papel na igreja? Qual a sua função na igreja? Então não pense de si mesmo além do que convém. Como num corpo nós temos muitos membros e cada corpo tem a sua função. Não tem aquele ditado assim: uma mão lava a outra, as duas lavam o corpo inteiro, lava a casa, lava o carro, não é assim? Cada membro do corpo tem a sua função. Por exemplo, é o cérebro que bombeia o sangue para irrigar o corpo? É o cérebro? Qual órgão? O coração. O coração é que vai bombeando. Você está dormindo, o coração está funcionando, ou Ana? Olha que órgão tão importante. O dia que o seu coração parar, Silvio, o que aconteceu?
morreu. Né? Você viu agora que órgão importante? Né? Então a perna é feita para andar, os braços para trabalhar, para servir, né? Os rins, por exemplo, se os seus rins não estiverem funcionando, o que tem que acontecer? Hemodiálise, para filtrar o seu sangue, né? E quem já foi aqui num lugar que a pessoa está ali no hospital filtrando o sangue? É triste ou não é triste? Né? Eu já fiz 22 horas no hospital evangélico, uma matéria chamada Poimene, visitando a pediatria, visitando o CTI, visitando também a parte lá da hemodiálise. O lugar mais triste que eu senti foi na hemodiálise. As pessoas estão ali esperando um rim de um parente ou de alguma pessoa que possa morrer para receber aquele rim, e alguns ficam ali, né, filtrando, esperando até o fim da sua vida. Então, meus irmãos, a gente vê cada órgão tem a sua função, e se esse órgão parar de trabalhar, o que acontece? Uma disfunção. Se o rim parar de funcionar, tem que passar para a hemodiálise, porque tem uma disfunção. Por exemplo, se o seu pâncreas parar de funcionar, o que você tem que tomar? Insulina. O pâncreas não é que produz insulina? Né? Então a gente precisa de cada órgão, e cada órgão é importante. E agora eu quero mostrar para você, você também é importante no reino de Deus. Você também tem uma função na casa de Deus. Você é membro deste corpo, que é a família de Deus. E se você deixar de trabalhar para Deus, fica disfuncional. Na casa de Deus nós precisamos, né, de presbíteros, de pastores, de diáconos. Nós precisamos de cada irmão servindo no reino de Deus, para a glória de Deus, para a expansão do reino do Senhor. Então, no corpo de Cristo, meus irmãos, cada um tem o seu dom que deve ser exercido para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Eu não sei se vocês, irmãos, eu estou aqui com o pé quebrado, mas é uma coisa que eu amo, estar na casa de Deus junto com os irmãos, né? É coisa maravilhosa, meus irmãos, né? Eu não consigo, por exemplo, vou ficar em casa, meu pé que está quebrado, vou ficar vendo Fantástico. Não consigo, irmãos, né? Não consigo, porque eu gosto de estar no meio do povo de Deus, na casa de Deus, louvando a Deus. Que coisa maravilhosa. E a gente está junto, viu, Vitória? Para receber as vitórias dos céus. Então, para receber as bênçãos de Deus, para ser edificado pela palavra de Deus, para Deus renovar a nossa fé. Porque a semana é corrida, a semana é de muita luta. Né? Quantas vezes enfrentando o trânsito, enfrentando de moto, aí cai, machuca o pé, né? Tem que ficar um tempo parado. Então a gente precisa da força de Deus, da bênção de Deus, da proteção de Deus, para a gente ser o melhor marido. Ricardo está te tratando bem, ô Cristiana? Então, para ser um bom marido, uma boa esposa, né? Uma boa filha, viu? Né? E a gente precisa das bênçãos de Deus. E se a gente não tiver Cristo e a sua palavra reinando na vida da gente, a gente vai ser, né? Fazer tudo ruim, né? O pé da gente, em vez de andar no caminho certo, vai andar no caminho desviado, né? A mão, em vez de construir, vai bater, vai espancar, vai abusar, vai, né, fazer outras coisas, vai roubar, né? Ou vai matar. As pessoas às vezes não usam as mãos, né? A gente vê todo dia, e agora que esse negócio que a gente tem, tudo tem câmera, né? As pessoas cometem o crime. É muito difícil um crime hoje ficar encoberto, mesmo. Porque tem câmera para todo quanto é lado, né? Tem câmera todo quanto é lado. E a gente vê isso saindo nos noticiários todos os dias. Né? As pessoas usando os seus pés, usando as suas mãos, usando, né, a sua inteligência para o mal. Para o mal. Já pensou, meus irmãos, aquele roubo lá no Ceará, né, no Fortaleza, lembra? Que eles fizeram um túnel e conseguiram acessar o Banco Central, né, de Fortaleza, né? E ali nós podemos perceber, era obra de engenharia. Eles fizeram um túnel, colocaram luz, colocaram respiradores ali para ele morrer sufocado dentro daquele lugar, projetaram, usar a sua mente não para o bem, usar a sua mente para o mal. Então, que nós possamos saber da nossa função, da nossa vocação, e saber que nós temos, né, dons
e esses dons têm que ser usados para a glória de Deus. E eu quero concluir, meus irmãos, citando aqui, né, um escritor que ele conta que, quando menino, ele presenciou uma operação cirúrgica improvisada em uma pequena sala, porque teve uma chacina, e aí procuraram o único médico naquela cidade. E o cara estava todo furado de bala. E o médico chega ali, né, naquele local, ele tem que tentar salvar a pessoa. E aí, esse menino era médico, mas o médico estava sozinho. E o médico estava suturando, só que ele precisava de luz. Então, o que esse menino fazia? Né? Ele segurava o lampião. Enquanto o médico ia suturando, né, tentando salvar aquele homem que sofreu aquela chacina, né, e ele não sabia fazer nada daquilo. Né, de colocar, às vezes, os órgãos para dentro, e suturar, e costurar, e tentar salvar. Mas a função dele era o quê? Segurar o lampião. Segurar o lampião. Meus irmãos, concluindo, qual que era a função do João Batista? Era apenas segurar o lampião, porque a luz do mundo era Jesus. Ele é a luz do mundo. A nossa mensagem também é essa, meus irmãos. A nossa função é segurar o lampião para que Jesus possa brilhar. Você não é a luz, mas você pode segurar o lampião para que a luz de Jesus possa brilhar através da sua vida, para que você possa saber que quem opera é o Senhor. Quem opera é o Senhor, através da sua vida. Nós somos apenas cooperadores, mas quem opera é o Senhor. Será que você pode dizer: Cristo cresce em mim porque o meu eu está submisso à vontade de Deus? Cristo cresce em mim porque eu não busco projeção pessoal. Né? Hoje a gente vê o show da fé, né? O culto não é um show. O culto é para edificação do corpo, é para edificação da igreja. Nós cantamos, nós louvamos, nós pregamos, nós oramos, nós lecionamos, nós ministramos, tudo para a glória de Cristo e para a edificação da igreja. E Cristo cresce em mim porque eu sei a minha função no corpo. Qual a sua função no corpo de Cristo? Você tem um papel no corpo de Cristo, você tem pelo menos um dom espiritual. Use esse dom para a glória de Deus. Aplicações, meus irmãos, como nós viveremos? Submetendo o nosso eu à vontade de Cristo. Submeta o seu eu à vontade de Cristo, à vontade de Deus. Stanley Jones, ele chegou a dizer o seguinte: tudo do eu, nada de ti. Algo do eu, algo de ti. Nada do eu, tudo de Cristo. Amém? Sabe o que você pode dizer? Tudo, nada do eu, tudo de Cristo. Vamos dizer isso comigo? Nada do eu, tudo de Cristo. Então submeta o seu eu à vontade de Cristo. Você não é nada sem Cristo. Nós não somos nada sem Cristo. Nós somos apenas amigos do noivo, como João Batista. Nós estamos como aquele menino. Nós estamos segurando o lampião. Mas quem estava ali fazendo a operação era o médico. Nós somos apenas cooperadores, mas quem opera é o Senhor. Você não é a luz, mas você veio para testificar da luz, que Jesus é a luz do mundo, e quem crê nele tem a vida eterna. Mas finalmente, como viveremos? Cumprindo a nossa função no corpo de Cristo. Eu poderia ter motivos aqui para dizer para os irmãos: irmãos, eu estou com o pé quebrado, não vou lá no segundo domingo não, vou escalar um presbítero lá. Mas meu coração, meus irmãos, Deus tocou no mais profundo. Olha, não, você quebrou o pé, não quebrou o queixo não quebrou a boca. Então, mesmo doendo, né, mesmo tendo as debilidades, né, a gente tem que servir ao Senhor junto com os irmãos, cumprindo a nossa função. Você também tem uma função, você também tem uma vocação no corpo de Cristo. Sirva a Cristo, preste o seu trabalho para o Senhor, seja no grupo de oração, no grupo de crescimento. Que bênção poder levar uma pessoa. Pastor Rui falou que estava lá na casa do Assis, lá passou um moço lá na porta, não foi, Assis? Entrou querendo uma oração. Irmão, você não sabe, né, que bênção que é, né? Eu lembro do meu primo, meus irmãos, a gente estava orando na casa da minha tia. Meu primo era alcoólatra, e ele, perturbado pelo diabo,
E ele estava tão perturbado pelo diabo, e ele sentiu aquela opressão dentro do quarto onde ele estava. E a igreja orando, era aquela casa de fazenda, de soalho, já conhece aquelas casas grandes assim? E ele estava orando e ele ali oprimido. E até que Deus tocou no nosso coração para que fôssemos orar por ele, que ele estava no quarto. O quarto dele estava tão oprimido que quando nós acendemos a luz estourou, só para você entender. Buf, estourou a luz. Né? E aí, nós fizemos um clamor dentro daquele quarto. Né? Meu primo ajoelhou, Pelé, e ali ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Dizer que naquele dia ele sentiu as amarras, as opressões sendo quebradas do coração dele e da vida dele. E naquele dia Jesus mudou a sua história. Um homem que era alcoólatra, Jesus o libertou de toda a bebida. Ele bebia tanto que ele colocava cachaça dentro do coco e colocava dentro do assoalho ali para estar bebendo. Ele dirigia o caminhão que ele tinha, uma 608, bêbado. E Deus o livrou muitas vezes. E Deus entrou na história do meu primo e mudou a sua história. Meus irmãos, há poder na oração. Esse grupo de crescimento é que vai abençoar famílias. Às vezes levando o seu filho, viu, Ana? Ou a filha, ou as filhas, ou os filhos. Sirva a Cristo. Fale de Jesus. Viu, Gabriel? Seja um anjo de Deus onde você passar. Fale de Jesus. Seja um mensageiro de Deus por onde você passar. Cante louvores, cantando, viu, Ana? Né? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. No meio dos louvores. A Bíblia diz que Davi tocava e Saul era liberto. Então toque para a glória de Deus, meus irmãos. Porque quando a gente toca para a glória de Deus, né, Deus quebra cadeias e corações. Deus pode fazer isso. Madonna teve aí cantando pro diabo, né? Fez lá até um cerimonial, abraçou com mulher, beijou mulher, fez uma prostituição. Meus irmãos, aquilo é louvor do mundo, do pecado, de Satanás, das orgias. Mas nós cantamos louvores a Deus. Nós celebramos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? É isso. Então, cada crente tem pelo menos um dom espiritual, cada crente tem a sua missão na igreja. Não seja omisso, seja um canal de bênçãos nas mãos de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus? Vamos clamar ao Senhor? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos pedir ao Senhor que nos visite com a sua bênção. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, muito obrigado a Deus por esta noite, onde a Tua palavra que fala ao nosso coração. Muito obrigado a Deus por cada irmão que veio para ouvir a Tua palavra. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui cheio do Espírito Santo. Toca em cada vida, Senhor. Toca em cada irmão. Renove a nossa fé, a nossa esperança. Que Cristo possa crescer em nós. Que o nosso eu seja, ó Deus, submisso à vontade de Deus. Que a vontade do Senhor possa reinar na nossa vida, na nossa casa. Senhor, nós não queremos fazer nada para projeção pessoal, nós queremos fazer tudo para a glória do Senhor e para a edificação do Teu reino, da Tua igreja. Senhor, abençoe cada irmão, Senhor, cada família. Toca em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te servir, ó Deus. Nós sabemos do nosso papel neste mundo, da nossa missão, da nossa vocação. Ó Senhor, toca em cada um de nós, pela Tua graça, pelo Teu amor. Que cada um, ó Deus, possa sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio da Tua palavra, cheio dos louvores do Senhor, cheios de vontade de Te servir mais e mais. Abençoe cada família, Senhor. Abençoe cada lar. Ó Deus, abençoe o nosso bairro aqui, Cascata, Petrolina. Abençoe, ó Deus, a cidade de Ibirité. Abençoe o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores. Ó Deus, converta-os a Ti. Nós temos uma mensagem para este mundo, ó Deus, como a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós queremos levar a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação, a mensagem de redenção. Ó Deus, a mensagem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Usa a nossa vida, Senhor, para que possamos ganhar pessoas que estão nas drogas, na prostituição, no adultério, ó Deus, na frieza espiritual. Usa a nossa vida, Senhor, que sejamos canais de bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, o povo mais feliz da terra,
povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Ide em paz, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. O presbítero Saulo hoje vai estar na porta comentando os irmãos. Meu pé está machucado aí, a não ser que o Saulo vai me levar lá. Deus abençoe.